Pessoal, então boa tarde, sou Letícia, sou nutricionista, pós-doutoranda e gestora aqui do Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades, aqui da Unicamp, que é liderado pelo professor Dr. Elício Augusto Veloso, e um dos projetos, né, que nós temos aqui no centro é esse projeto de alimentação saudável e cuidados na primeira infância. Então, a gente tem muito orgulho desse projeto que vem desde 2020, né? E a gente sempre traz temas relevantes, profissionais muito qualificados e que estão dispostos a passar para toda a população, né? Principalmente pais, cuidadores, toda a sociedade que tem interesse nesses temas. Então, hoje a gente recebe com muita alegria, né, a Fernanda Amorim, ela é nutricionista também, a Érica depois vai apresentar o currículo dela, mas nós agradecemos muito a Fernanda, ela já participou em outras oportunidades conosco, então a gente sempre ganha muito, né, enriquece muito as nossas discussões, o nosso projeto, com a bagagem que ela traz, toda a experiência, e hoje não vai ser diferente, né? E principalmente nesse tema que é tão importante, né? Que ganhou um dia mundial, ganhou um mês específico, para a gente lembrar. A gente sempre tem que lembrar, né? É sempre importante a gente conversar, mas em especial a gente tem que dar uma atenção nesse mês para o aleitamento materno. Então, eu passo a palavra para a Érica e depois para a Fernanda, e desde já, muito obrigada, e obrigada a todos também que estão participando, aqueles que já participaram em outras oportunidades conosco, os que estão chegando pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde a todos. Então, como vocês sabem, eu sou a Érica, né? Eu queria só falar um pouquinho aqui da dinâmica dessa live. Antes disso, eu quero falar sobre a mesa, né, que compõe aqui esse projeto, que somos eu, que sou bióloga e pesquisadora do Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades, que é coordenado pelo professor Lício Veloso, né? E aí, a Ruth, não sei se você lembra, Fernanda, aquela pessoa incrível e maravilhosa, foi transferida para a reitoria, né? E ela deixou uma pessoa tão competente quanto ela, que é a Letícia, que agora é a gestora de educação e difusão do conhecimento. Então, a Letícia é nutricionista. E a gente tem também a Helena Raposo, que ela entrou, eu não sei por que ela caiu. A Helena Raposo também é nutricionista. Junto com a gente tem a Tatiane Ramos, que é formada na área de tecnologia. A Ruth está aqui, gente, pelo amor de Deus. Não acredito, Ruth, que emoção. Você viu falando super bem de você e você entrou aqui, nem acredito. A Tati, que é da tecnologia da informação e faz o doutorado com isso nessa área de difusão também. É mãe de 2 filhotas grandonas já, né? E tem a Izzy, que hoje possivelmente não pôde participar e é bióloga. Bom, gente, o que acontece? A Fernanda foi convidada para falar sobre esse tema importantíssimo do aleitamento materno, né? Como a Letícia falou, agosto é um mês aí que foi voltado para discutir, para se conscientizar a respeito da importância do aleitamento, né? E aí a gente tem 40 minutos para ela fazer a exposição, e durante o tempo que ela está fazendo, como esse evento é voltado para pais e cuidadores familiares, então a mesa pode aqui contribuir. Na verdade, a Fernanda é fantástica, ela já esteve conosco, acho que já é a terceira vez, então ela tem assim muita facilidade para lidar com esse público, a gente não tem problema, mas às vezes a gente interfere, a gente bate um papo, a gente lembra de um exemplo, alguma coisa assim, né, Fernanda? E aí, o que acontece? Nesse momento que ela está apresentando, então só quem faz parte da mesa é que interfere. Mas depois que ela terminar, né, daí uns 40 minutos, aí vocês têm liberdade para fazer pergunta. Levanta a mãozinha, a gente abre, vocês podem falar, ou então vocês podem escrever também aqui no chat, e aí eu ou a Letícia, nós vamos ajudando aí para fazer a leitura, porque tem muitas pessoas que assistem e às vezes estão só ouvindo, porque estão trabalhando, não podem perguntar. Então, escrevendo ali, a gente pode contribuir com isso também, tá? Bom, a gente já conhece a Fernanda, sabe que é uma pessoa competentíssima, mas para quem não conhece a Fernanda, tá aqui um pequeno currículo dela, né, que foi disponibilizado no Lattes. Fernanda Amorim de Moraes Nascimento Braga é doutora em Ciências pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Morfologia pela UERJ também e graduada em Nutrição pela UERJ. Atualmente, ela é professora adjunta na Universidade Federal do Rio de Janeiro, campus Macaé, e coordenadora do Núcleo de Estudo da Saúde e Alimentação Materna e da Mulher, NESAM UFRJ Macaé. Ela realiza pesquisa e extensão nas áreas de saúde materna infantil, humana e experimental, principalmente na área de programação metabólica e seus efeitos sobre o sistema cardiovascular, saúde da mulher e nutrição humana e experimental. Bom, Fernanda, você seja completamente bem-vinda, né? Te saúdo em nome do professor Lício, de todo o centro de pesquisa. O palco é seu, vou te ajudar, tá bom? Então, sou sua assistente. Quando você quiser que eu passe, é só falar. Pode passar, tá bom?
Combinado, Érica. Bom, boa tarde para todos que estão aqui com a gente. Olha, eu fico emocionada porque o carinho, né, que vocês têm, assim, é tão lindo. Eu me sinto de fato virtualmente muito abraçada. Então, eu quero deixar em primeiro lugar o meu agradecimento pela lembrança. Eu estou aqui, assim, não dá nem para chamar isso de trabalho, eu falo isso sempre, porque é uma alegria a gente poder conversar, primeiro de um tema que a gente gosta, né? E depois com poder trocar com pessoas que a gente tem afinidade, quando a gente tem essa ligação afetiva. Então, Ruth, eu fiquei emocionada você estar aqui com a gente, muito obrigada. Eu vejo sempre, ela me manda algumas coisas lá pelo Instagram do Nezan, então é sempre uma honra muito grande. Contem comigo sempre, toda vez que vocês me chamarem, eu estarei aqui. Podem contar. Esse tema, Letícia colocou bem, né? Tão especial que a gente tem um mês inteirinho só para falar dele, né? Faz parte da nossa política, né, pública de saúde. O Brasil ele tem assim vários reconhecimentos internacionais dentro da política de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. São 3 frentes, né, que parecem a mesma coisa, porque o objetivo final é garantir que a mulher e a criança, né, consigam exercer um direito que é seu, que é a mulher amamentar e esse bebê ser amamentado. Mas são 3 políticas muito distintas nas suas faces, né, de atuação. Então, promover, proteger e apoiar o aleitamento materno é um dever de todos. Foi até slogan de uma das campanhas, se eu não me engano, de 3 anos atrás, né? Cada ano a Organização Mundial de Saúde, né, junto com a UABA, mudam o slogan. Esse ano o foco é apoiar as mulheres que amamentam e retornam ao trabalho. Por quê? Porque quando a gente está ali na ponta, atuando mesmo nos atendimentos, a gente percebe que uma das grandes dificuldades é manter essa amamentação depois que essa mulher retorna para o seu trabalho. A gente tem inúmeras formas de trabalho no Brasil, né? A gente tem as mulheres que estão vinculadas às leis trabalhistas, a CLT, que tem direito a 4 meses de licença remunerada. Nós, servidoras públicas, temos 6 meses de licença remunerada. Outras prefeituras dão até mesmo 9 meses de licença remunerada. Mas muitas famílias são chefiadas por mulheres empreendedoras e que estão à margem desses direitos, né? E precisam retornar, se elas não trabalham, não têm renda, e querem continuar amamentando. Então, é um dever nosso garantir a informação adequada. Dá para essa mulher amamentar o seu bebê e retornar ao trabalho, desde que ela receba muito apoio, né, da sociedade, principalmente dos profissionais de saúde. Então, a nossa fala, ela é muito para valorizar, né, a importância da amamentação. E aí, por isso, quando Letícia me mandou um e-mail, ela pediu para eu sugerir um tema, e sabendo, né, que vocês estão dentro desse instituto de pesquisa tão reconhecido, com foco na obesidade e nas doenças crônicas, achei por bem a gente colocar aleitamento materno base para uma vida saudável, porque cada vez mais a gente fala da importância da alimentação, do espectro de saúde de uma forma geral, mas aqui a gente vai focar na nutrição, né, Letícia? Então, a importância, né, da alimentação e nutrição nesses primeiros anos de vida. Então, desde a gestação, desde que essa mulher está grávida, nutrindo o seu bebê, até os seus primeiros anos de vida. Então, esse período que a gente chama até de, se vocês jogarem no Google depois, vocês vão encontrar expressões como os primeiros 1000 dias, né? Que janela é essa? Essa janela vai da fecundação, ou seja, ali do momento em que essa vida começa até os 2 anos de idade. Então, tudo que acontece com essa criança nesse período tem grande impacto sobre ela. E a alimentação, ela vai ser um desses pilares. Então, por isso a gente escolheu falar de aleitamento materno como base para uma vida saudável. Pode passar, Érica.
aqui nesse próximo slide. Depois, se essa apresentação, se vocês quiserem depois repassar, não tem problema nenhum, que vocês já estão com o PDF. Tem os meus contatos, né? Tem o contato do e-mail, tem as páginas de rede social. Aqui também eu acho sempre muito importante não só me apresentar, né? Como já fui bem apresentada pela Érica e pelo grupo, mas dizer também, né, de onde eu falo. Então, eu gosto sempre de falar. O meu título mais importante de todos esses que foram ditos é o título de mãe. Então, eu sou a mãe do Pedro. Lá no final, a mãe dá sempre um jeitinho de botar a foto do filho, né, de alguma forma. Então, lá no final, vocês vão conhecer o meu Sapequinha, que hoje está com 7 anos, foi amamentado. Então, isso transformou muito a minha prática e a minha vivência profissional. Eu costumo dizer que eu era uma nutricionista e uma professora antes do Pedro, e hoje sou uma profissional e uma professora, né? Muito diferente depois que me tornei mãe. A experiência foi muito, muito marcante. E acho importante dizer também, né, num tema tão importante e de impacto para a saúde pública, eu declaro não haver qualquer conflito de interesse na minha fala, seja ele econômico, institucional, ético ou ideológico, tá? Então, pode passar. Então, Érica, tudo que a gente vai conversar aqui hoje, não tirei da minha cabecinha, né? Essas informações, elas estão dentro desse documento que vocês estão vendo aí. Quem não está podendo ouvir, depois, se quiser, a gente pode passar link. Eu já deixei um QR Code, porque às vezes está na tela do computador, já mira o celular. É o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos, um documento publicado pelo Ministério da Saúde em 2019. Esse que vocês vão acessar, se eu não me engano, eu coloquei no link a versão resumida. Em 2021, o Ministério da Saúde, esse documento tem mais de 200 páginas, mas não se assustem com o volume, porque ele é muito ilustrativo. O vocabulário dele é muito tranquilo de ler, porque quando a gente fala assim, guia, vou ler um livro, né? E vai ser difícil. E aí eu quero chamar a atenção. Obrigada, a Érica colocou ali o link. Para chamar a atenção para o seguinte: esse documento é um documento feito pelo Ministério da Saúde, mas em parceria com toda a sociedade brasileira. As instituições de ensino participaram, foram feitas várias oficinas, as mulheres, as famílias puderam opinar, puderam participar de eventos, né, dar a opinião, tem fotos de mulheres do Brasil inteiro. Então, assim, é um material construído coletivamente. Então, acho que isso é um dos únicos no mundo construídos dessa forma. Então, dentro desse guia, vocês vão encontrar todas as recomendações para a alimentação e saúde de uma criança nos primeiros 2 anos de vida. E o aleitamento materno, o Ministério da Saúde destaca que a recomendação é que a criança seja amamentada já na primeira hora de vida e por 2 anos ou mais, sendo nos primeiros 6 meses, a recomendação é que ela receba somente leite materno. E aí eu vou fazer um parênteses, por quê? Sempre que a gente tem a oportunidade de papear por aí, parece uma coisa assim, tão simples, né? Aleitamento materno exclusivo. Mas ainda é um tabu, um certo desafio no nosso país, até por questões culturais, a nossa população entender de fato o que é aleitamento materno exclusivo. Quando a gente fala amamentação exclusiva, é aquela que só entra leite materno e nada mais. Então, não precisa entrar água, não precisa entrar chazinho, não precisa entrar suco, não entra nada, porque o leite materno, a gente vai falar num outro momento, ele é capaz de suprir todas as necessidades do bebê, necessidades nutricionais, né, que eu estou dizendo, nos primeiros 6 meses. Quando a criança faz 6 meses, ela vai precisar ter uma outra taxa de crescimento, de desenvolvimento, e aí o leite materno sozinho, ele não supriria todas essas necessidades. É exatamente o momento em que a criança se mostra madura para receber comida. Então, nessa fase, a gente vai entrar com a introdução da alimentação complementar, mas o leite materno deve ser continuado. É muito importante que a gente entenda que quanto mais tempo essa criança é amamentada,
melhor é para a saúde dela, da mulher e de toda a sociedade, que a gente vai falar já já. Pode passar, Érica, por favor. Então, a gente tem um certo desafio. Vocês vão lembrar que eu falei alguns minutos atrás que aleitamento materno promover o aleitamento materno era um dever de todos. Então, isso inclui a gente, enquanto profissional de saúde, a gente, enquanto instituição de ensino, e todos vocês que estão aqui com a gente hoje para trocar um pouquinho, né? Por quê? Porque todos nós estamos envolvidos de alguma forma com a prática de amamentação. Como é que você pode estar envolvido com isso? Você é tia? Então, se você é tia, você pode apoiar a sua irmã, a sua cunhada, enfim, que acabou de ter um bebê. Você é vizinha? Você é dinda? Você é a própria mãe? Você é a cunhada? Você é amiga, né? Você é a avó? Então, a gente tem inúmeros papéis, né? E em todos eles a gente consegue apoiar. Para vocês terem uma ideia, olha como o Brasil caminhou de forma muito bonita, né? A gente saiu ali da década de 80 de uma prevalência de aleitamento materno exclusivo menor que 5%, ou seja, menos do que 5 crianças em 100. Se a gente colocasse 100 crianças numa salinha, numa escola, só 5 crianças eram amamentadas exclusivamente naquela época. Hoje, a gente tem em torno de 46 crianças. Olha como a gente fez uma trajetória muito bonita. Uma trajetória que esses dados aí, eles são reflexos do quê? Daquelas políticas públicas que eu falei de proteção e promoção do aleitamento materno. Só que a gente quer caminhar ainda mais, né? Vocês estão vendo? A nossa meta, a gente tem 2 metas importantes. Uma foi traçada com a OMS para 2025, que já está batendo na nossa porta, que é a gente atingir 50% dessas crianças. Vamos chegar lá. E a gente vai chegar lá hoje, a gente já está dando mais um passinho aqui nessa tarde de hoje. E a gente quer, em 2030, chegar a 70%. Significa que se nós tivéssemos 10 crianças agora na nossa sala, 7 crianças estariam sendo amamentados exclusivamente. Então, a gente, quando oferece momentos como esse aqui, a gente está ajudando nessa caminhada. E por que a gente precisa caminhar juntos nesse processo? Porque, lembra, eu falei, quanto mais tempo a criança é amamentada, melhor é para a saúde dela, da mulher e da sociedade. Esse gráfico aqui é um gráfico ilustrativo que a gente fez para um capítulo de livro em que a gente cruzava, né? Então, assim, você percebe nas taxas brasileiras que quando o aleitamento materno sobe, a taxa de mortalidade infantil, ela cai. Claro que quando a gente fala de mortalidade infantil, isso aqui é um dado bruto, ou seja, ele é único. A gente está falando de uma coisa muito complexa, né? Não é só o aleitamento materno subir que faz a mortalidade descer. A gente está falando aí de saneamento básico, a gente está falando de vacinas, né? De acesso à saúde, enfim. Mas a gente sabe que amamentar protege essa criança contra doenças. Amamentar dá a essa criança todos os nutrientes que ela precisa, principalmente quando ela está em um ambiente que a gente chama na nutrição de ambiente de inseguridade alimentar e nutricional. O que é isso? Quando essa família ela não vai ter acesso a todos os alimentos que essa criança precisa para receber a sua nutrição adequada. A Thaís levantou a mão, eu continuo? Então, a gente precisa entender que é um passo dentro desse conjunto, né? Então, a gente vai chegar lá na meta de 2030 com 70%. Pode passar, Érica, por favor. Aí depois eu vou lembrar que Thaís questionou nesse slide para a gente lembrar. Então, se a gente fosse aqui só falar de vantagens, daria o nosso bate-papo de 40 minutos, né, Érica? Então, eu vou só sombrear esse slide aí para vocês. Por que amamentar traz vantagens para a sociedade, para a família, para a mulher e para a criança? Eu vou ler cada um e vou explicar alguns. Então, para a saúde da mulher, traz proteção contra o câncer de mama, câncer de útero, de ovário. O INCA coloca, as estatísticas são um pouco conflitantes, mas em média, cada ano de aleitamento materno
protege em 10 a 12% essa mulher para o câncer de mama. Isso é uma proteção que nenhum outro estilo de vida garante. A gente sabe que quando a gente fala de câncer também é algo complexo, está relacionado com genética e muitas outras coisas. Mas se essa mulher, ao amamentar, está garantindo também uma redução da sua chance, né, de ter ali um risco para o câncer de mama, isso é muito positivo. As mulheres que amamentam reduzem os seus riscos para as doenças crônicas. A gente está aí num instituto de pesquisa que trabalha com isso, né? Então, ela tem o risco de diabetes, o risco de doenças cardiovasculares, até porque a mulher que amamenta, ela volta melhor ao seu peso, ela diminui a retenção do seu peso, ela reduz o risco da obesidade puerperal. Além disso, ela garante uma melhor involução do útero, ou seja, protege essa mulher também contra a anemia. Eu deixei nesse material 2 falas que eu deixei somente porque estão nos materiais oficiais do Ministério da Saúde, que é o contraceptivo natural e maior vínculo afetivo. Eu, Fernanda, na minha prática, não utilizo quando a gente está falando na roda sobre isso. Por quê? Aí eu sempre me pergunto por que eu deixo, mas aí eu sempre dou a explicação. Porque você vai jogar no Google e vai achar que está escrito lá que amamentar é considerado um contraceptivo natural. Ontem mesmo a gente estava na unidade de saúde e a usuária perguntou sobre isso. Eu falei, olha, isso não... Todo método contraceptivo, ele não é 100% de certeza, né? Todos eles têm o seu percentual de falha. A amamentação tem um percentual alto. Então, o que essa família tem que saber? Porque a mulher não engravida sozinha. Então, vamos falar de família. O que ela tem que saber? Se ela tem riscos para engravidar, ou se ela não deseja uma nova gestação, ou se ela não pode, ela tem que conversar com a equipe de saúde. No caso das UBS, conversar com o enfermeiro para ser encaminhada para o ginecologista, para entrar com um contraceptivo indicado para o caso dela. Muitas mulheres engravidam e estão amamentando, tá? Então, essa é uma verdade, mas ela não é uma verdade 100% verdadeira. Então, acho que é importante a gente destacar. Vínculo afetivo também está nos documentos, mas eu também não gosto de dizer, porque afeto é algo tão, assim... tão complexo, né? A mulher que não amamenta também ama seu bebê, também tem afeto, a mulher que adota, né? Então, o vínculo ele é muito superior a isso aqui. É claro que amamentar traz um maior contato, porque a criança vai estar horas, né, ali em contato direto com essa mulher. Mas não é o fato dela amamentar vai fazê-la amar ou menos o seu bebê. Agora, para a saúde da criança, a gente tem comprovadamente a criança que é amamentada tem uma redução do risco da sua mortalidade, evita diarreias, tem menor risco de alergias, principalmente as alergias respiratórias e alergias alimentares, diminui o risco das doenças crônicas, como obesidade, diabetes. As crianças têm um melhor desenvolvimento cognitivo e um melhor desenvolvimento da cavidade bucal. Né? Então, os dentistas são campeões aí em dizer que a amamentação ajuda, porque se vocês olharem até na anatomia do lactente, o bebê ele tem um queixinho mais para dentro. E essa é eu vou falar de pega, isso é uma adaptação anatômica importante para ele ter um encaixe certinho junto do seio. Quando a criança não é amamentada, ele não trabalha. Tem que lembrar que musculatura e osso requer trabalho, né? Se a gente quer hipertrofiar o braço, tem que ir para academia. Então, quando a criança está sugando, ela está empurrando isso aqui. Então, ela está movimentando, ela está ajudando a desenvolver. Isso ajuda não só a desenvolver a arcada dentária, mas também toda essa musculatura que vai estar envolvida com a fala. Para a sociedade e para a família, a gente tem também vantagens. Menor atendimento médico, porque a criança e a mulher vão ficar menos doentes, menor índice de hospitalização, menos gastos, né, no serviço público, menor impacto ambiental, e como mexe depois com questões cognitivas, tem estudos que já mostram efeito sobre o PIB, né, do país em relação à taxa de aleitamento. E para a família, menor custo. A gente tem que lembrar que quando uma criança é desmamada, ou seja, esse leite materno ele sai, vai ter que entrar um outro leite no lugar.
E muitas das vezes esse leite, dependendo da idade da criança, precisa ser uma fórmula infantil. E eu não sei vocês, mas se vocês derem uma passadinha na farmácia, lá no setor de fórmulas e derem uma olhadinha nos valores das fórmulas, a gente vai ver que pesa muito no orçamento familiar uma criança que não é amamentada. Uma fórmula média que está custando aí em torno de R$ 50 e a criança não vai fazer uso de uma única lata. Então, nos primeiros meses, a gente vai ter um custo de R$ 300 a R$ 400 mensais só com fórmula infantil. E isso, para determinados grupos familiares, é um peso muito grande no orçamento, né? Sem contar que a criança vai ter maior risco de ficar doente. Então, uma coisa vai associando a outra. Então, isso pesa muito na questão do orçamento familiar. Pode passar, por favor. Bom, então, esse leite materno, ele é a base para uma vida saudável. Por quê? Por que a gente pode sair daqui hoje afirmando que, ao ser amamentada, a criança está recebendo o melhor que a natureza pode oferecer? Porque esse leite, ele é totalmente adaptado, eu deixei até em cor diferente, ó, adaptado para a fisiologia do lactente. O que é isso? Fisiologia é aquilo que a gente está, o nosso desenvolvimento, daquilo que está acontecendo de forma natural no nosso corpo, né? E lactente é o bebê nesse primeiro ano de vida. Então, quando o bebê nasce, ele nasce com as suas estruturas, estômago, fígado, rim, todas elas prontas, porém imaturas. Então, o nosso bebê, ele precisa ainda de um tempo, de 3 a 4 meses depois de nascido, e aqui eu estou falando de bebês nascidos no tempo certinho, não estou falando de bebês prematuros, tá bom? Então, esse bebê, depois, lá para o 3º, 4º mês, é que ele vai estar, de fato, semelhante a gente aqui. A fisiologia dele vai estar um pouco mais semelhante à nossa. Então, nesse período de imaturidade, ou seja, né, que esse sistema ele não está maduro, ele precisa receber algo que seja adaptado. Embora a indústria de fórmula goste de dizer que a fórmula se compare ao leite materno, isso não é verdade, porque são conteúdos muito diferentes, porque o leite, ele não tem só proteína, carboidrato, nutrientes, ele tem também fatores que vão ajudar no processo de desenvolvimento e no processo digestivo. Então, eu botei uns nomes aqui que podem ser nomes difíceis, mas é para a gente entender isso. Então, o leite vai ter enzimas, que são substâncias que vão quebrar os nutrientes, vão ter compostos que vão melhorar a nossa imunidade, e tudo isso vai ajudar o amadurecimento, tanto fisiológico quanto anatômico do bebê. Por isso, dar leite materno, somente leite materno nos primeiros 6 meses, é a melhor vantagem biológica que a gente pode dar para um recém-nascido, para uma criança. Pode passar. Cuidar aqui do meu tempo. Então, olha só como é que são as adaptações que eu falei ainda há pouco. Quando o nosso bebezinho nasce, a gente percebe que o bebê tem aquela bochecha gostosa, bem bochechudo, que é cheio de depósito de gordura, que dá a ele uma certa sustentação e força para o processo de sucção. Nós somos sugadores naturais, nós sugamos desde a barriga da nossa mãe. Vocês devem já ter visto uma imagem linda numa ultrassonografia de um bebê chupando o dedo. Então, a gente está sugando desde aquela etapa. Então, quando a gente nasce, a nossa anatomia é adaptada para receber o peito da nossa mãe e não o bico da mamadeira. Percebam aqui, ó, o queixo, ele é um pouco mais para dentro, como eu comentei, então encaixa perfeitamente no seio materno. Quando a criança abocanha a areola, que é aquela parte escura que a gente tem no nosso seio, o mamilo, por pressão, que é um tecido muscular, entra, e lá dentro, ó, a criança vai ordenhando as glândulas que estão cheias de leite. Quando a criança recebe bico, mesmo esses bicos que tentam imitar o formato de um peito, a criança não faz o mesmo movimento. Por isso que, em termos de desenvolvimento motor, em termos de musculatura, a sucção não é a mesma. Por isso que o desenvolvimento não vai ser o mesmo. Entendem?
Pode passar, por favor, Érica. E aí, a gente tem, então, esse leite que vai ter todos os nutrientes para a criança crescer saudável, vai fornecer não só nutrientes, mas também vitaminas, anticorpos, né, compostos aí para ajudar o sistema imunológico, e ele passa por algumas transformações que acompanham o crescimento do bebê, coisa que a fórmula não faz. A fórmula é sempre a mesma que a gente compra na lata. Então, nos primeiros dias de vida, a mulher vai produzir um leite chamado colostro. O colostro é esse leite, primeiro que está aqui, um pouco mais amarelado, um pouco mais aguado, que ele tem. Qual é a característica do colostro? Eu gosto de brincar assim: o colostro é a primeira vacina que o bebê está recebendo. Ele tem nutriente, mas ele tem muito mais anticorpo, muito mais vitaminas ali que mexem com o sistema imunológico. Justamente porque o bebê estava protegido dentro da barriga, praticamente ali sem ter contato com nenhum outro, né, patógeno ali, nenhum corpo estranho. Mas quando ele nasce, ele está nesse mundão aqui, né? Que tem vírus, bactérias, fungos, etc. Então, ele precisa ser protegido antes das nossas vacinas chegarem. Então, o colostro ele é extremamente importante. E muitas mulheres ficam inseguras, porque quando elas espremem um pouquinho o peito, sai aquele líquido amarelado, meio aguado, e elas ficam assim: não sei se isso aqui vai sustentar o meu bebê. Não se preocupe, porque sustenta, tem tudo que ele vai precisar. E de forma muito complementar, a gente vê que nos primeiros dias o estômago do bebê tem o tamanho de uma azeitona, de uma cereja, ele é muito pequenininho. Então, o corpo da mulher vai aprender a produzir leite, então ela produz uma quantidade ainda pequena, mas ao mesmo tempo o estômago do bebê é muito pequeno. Percebe? Uma coisa acompanha a outra. À medida em que o estômago vai aumentando de tamanho, o leite também vai mudando a sua composição de colostro para leite maduro. Qual é a diferença de um para o outro? O leite maduro também continua tendo anticorpo, continua tendo todos os nutrientes, mas ele tem mais gordura. E por isso ele tem essa cor mais de leite, leite mesmo, né? E ao mesmo tempo a mulher vai também o quê? Melhorando a sua eficiência na produção. Pode passar, por favor. Isso. E aí, não dá para a gente comparar leite materno com fórmula infantil. Ambos são alimentos, mas eu sempre brinco com os meus alunos assim: dá para comparar ovo com banana? Não dá. Ovo é ovo, banana é banana. Ah, mas ovo é bom. Banana também. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não dá para comparar. Aqui, o leite materno, ele vai ter tudo isso que a gente falou em proporções exatas que o bebê precisa. A fórmula infantil, não. Além disso, a fórmula infantil, ela tem sempre o mesmo gosto. Já o leite materno, ele está sofrendo as alterações de sabor de acordo com a dieta da mãe. Então, aquilo que a gente come influencia o sabor e o odor do leite materno. Por isso, as crianças que são amamentadas e amamentadas por mais tempo costumam ter melhores práticas alimentares, costumam aceitar melhor as frutas e os vegetais, porque elas vão sendo acostumadas com esse sabor desde o aleitamento materno. Por isso, as mães precisam manter uma alimentação saudável também, não só para ela, mas para ela poder ajudar o seu bebê. Quando as crianças, tem uns estudos americanos mais recentes que comparam e mostram que crianças alimentadas só com fórmula infantil, elas têm uma tendência maior para seletividade alimentar. E eu não sei vocês, parece que está na moda, né? A gente ouve aqui, acolá. E qual é o problema disso? Crianças mais seletivas, e eu não estou falando aqui das crianças neuroatípicas, que têm uma questão neurológica para isso, eu estou falando das crianças típicas. A criança que tem uma seletividade, ela ingere menos nutrientes. E normalmente, elas ingerem mais açúcares. E isso está relacionado com o quê? Obesidade na infância, né? E quando a obesidade chega
na infância, a obesidade é ruim em qualquer fase da vida, mas na infância, a gente vai acabar aumentando os riscos desse indivíduo na vida adulta de desenvolver hipertensão, diabetes, continuar com excesso de peso. Pode passar. Então, quando a gente promove a amamentação, a gente está protegendo a criança para isso também. Então, nas práticas ali, quando a gente está conversando, seja com as amigas ou seja na unidade de saúde, algumas dúvidas em relação à amamentação podem ocorrer. Eu estou terminando aqui meus 5 minutinhos. As 4 principais dúvidas que eu separei são: quando acontece a pojadura? O que é a pojadura? Quando o leite de fato desce, e essa apojadura ela vai acontecer nos primeiros dias após o nascimento. As mulheres que têm parto natural, parto normal, a apojadura vem um pouco antes das mulheres que têm parto cesariana, mas ambas terão desde que a amamentação vá sendo estimulada. Como saber se o bebê... Eu coloquei algumas dessas perguntas no nosso outro bate-papo. Como saber se o bebê está mamando o suficiente? Eu sempre escuto isso. Por quê? Quando a gente dá mamadeira, a gente vê exatamente o que o bebê mama, né? Isso a indústria pega a gente também pelo pé, porque a gente quer ver, a gente é muito visual enquanto ser humano, né? Então, se você está vendo ali que foram 100 ml, você está, tomou 100 ml. No peito, a criança ficou 40 minutos mamando. E você não sabe se a criança mamou 60, mamou 100, mamou 150. Então, como é que eu vou saber se o que eu estou dando está sendo bom? Você vai saber se o bebê está saindo dessa mamada relaxado, significa que ele está saciado. Gente, pessoa com fome é irritada. Eu não sei vocês, mas eu com fome, sono, sou irritação em pessoa. O bebê também. Então, se ele tá com fome, ele fica tenso, ele fica irritado, ele fica choroso. Você vai trocar uma fralda e é um escândalo. Que aí a mãe aí já sabe. Então, o bebê ele fica mais agitado. Quais os outros sinais? Se o bebê está fazendo xixi, se está fazendo de 6 a 8 fraldas de xixi durante o dia, ele está recebendo leite suficiente, porque não está entrando água, a única água que o bebê recebe é do leite, então ele está hidratado. Esse bebê, quando vai no pediatra, ele está crescendo? As roupinhas que você está comprando para ele, passa 10 dias já não estão dando? Está ganhando peso. Então, o que você está dando no seu peito está sendo suficiente. Mas isso, informação, ela nos ajuda muito, mas elas não tiram as nossas dificuldades. E algumas dificuldades podem acontecer e acontecem com todas as mulheres. Eu falei que a minha maternidade me transformou, né? Na minha amamentação com o Pedro, eu não tive questões de dificuldades técnicas. Um bico que rachou, uma mama que empedrou. Isso não, porque isso está muito relacionado ao manejo, e o manejo requer informação. Mas a minha principal dificuldade era o cansaço, era o sono. Amamentar exclusivamente é muito cansativo, porque a gente amamenta o bebê a hora que ele quer, pelo tempo que ele quer. Então, inclusive à noite, e a amamentação noturna, ela é muito importante. A gente pode comentar isso um pouquinho depois nos comentários. E eu me via numa situação muito solitária, porque eu moro numa cidade afastada da minha família, dos meus amigos, né? Eu não tinha rede de apoio. Meu marido, a minha relação era eu, meu marido e meu filho. Meu marido tinha que sair para trabalhar, passava o dia sozinha. Então, realmente, eu não tinha nenhum apoio. E essa foi a minha maior dificuldade. Em muitos momentos, eu pensei em desistir. Muitos. Eu lembro de uma noite em que eu chorava e eu pedi ao meu marido, pelo amor de Deus, dá uma mamadeira para esse menino, porque eu quero dormir. E aí, falando isso aos prantos mesmo, né? E aí, meu marido, quando foi dar, eu gritei, não faz isso! Coisas de quem está com os hormônios assim, né? E por que eu continuei? Eu continuei porque eu sabia que eu estava tentando, pelo menos, naquele momento, dar o meu melhor, que era o melhor tanto para mim quanto para ele. Mas nem por isso foi fácil, nem por isso foi sorrisinho de ponta a ponta, né? Então, apoiem a mulher que está amamentando. Se você é amiga, vai, manda um bolo, faz a compra do mercado, faz a feira, passa por lá, lava uma louça, liga. Às vezes a gente fica assim, não vou mandar mensagem porque ela está descansando. Não manda, amiga, estou aqui. Se você
precisar, me avisa, né? A gente pode apoiar de muitas e muitas formas. Sejam pontes, né? Não sejam barreiras. Vamos, para finalizar, Érica, acho que eu botei na próxima a importância, né, da pega correta. Eu poderia ter colocado esse slide depois, porque a pega é uma das maiores dificuldades que a gente encontra no aconselhamento do aleitamento materno. Porque tá vendo qual a diferença de uma foto para outra? Uma, o bebê tá pegando quase toda, tá vendo? A areola. E na outra, o bebê tá pegando só o biquinho. Quando ele pega só o bico, você vê que a própria expressão dele muda, porque ele tá pegando. A mulher sente dor, porque aperta, é como se te beliscasse. Então sente dor e não sai leite, ele fica irritado. Ele tá com fome, tá puxando o negócio como tá saindo a comida, então ele tá ali irritado. É por isso essa feição, né? Choroso. Então é importante a gente trabalhar sempre a pega correta e o posicionamento. E aí eu quis colocar no próximo slide, pode passar, por favor, que não existe posição melhor ou pior para amamentar. Existe aquela mais confortável para a mulher. Então, se você quiser amamentar deitada, amamente. Se você quiser amamentar na posição tradicional, que é essa que a gente brinca de boneca, segurando o nosso bebê, amamente. Se você quiser de lado, se você quiser sentada, botar o seu bebê invertido, não tem problema. Todas as posições são possíveis, desde que o bebê esteja abocanhando aquela, lembra que eu mostrei na foto anterior, boa parte da auréola. Se a gente resolve posição e pega, a gente resolve 90% dos problemas que a gente tem na amamentação. Os outros 10 são os palpites que a gente recebe, que são muitos. Pode passar, Érica, por favor. E para finalizar, quais são os pilares de uma alimentação saudável na infância, já que a gente está aqui dentro de um projeto tão lindo? É a gente garantir que toda a janela de desenvolvimento da infância seja uma janela saudável. Então, que a alimentação ela seja um pilar desde a gestação, que ela continue com o aleitamento materno, que esse aleitamento continue quando a alimentação complementar chegar e que durante todos os outros períodos essa criança também receba alimentos saudáveis, né? Para que ela consiga crescer forte, esperta e se desenvolvendo adequadamente. Acho que eu tenho mais um só para... Aqui eu deixei para vocês, são alguns dos materiais que o Nezan, as minhas alunas, junto comigo, a gente desenvolveu. Tem muito da nossa vivência aqui nas unidades de saúde. A gente tem uma cartilha só sobre orientações para a mulher, falando sobre a rede de apoio. A gente tem uma cartilha geral sobre aleitamento materno, que é essa do meio, e tem uma só com 20... 3 anos de atividades, a gente pegou aquelas 20 dúvidas que mais surgiam, que sempre surge, a gente anota, né, cada atividade que a gente faz, e a gente fez uma cartilha com esses top 20 dúvidas em amamentação. Os materiais são gratuitos, vocês conseguem acessar tranquilamente aí com esse QR Code, e também, se for no nosso Instagram, lá tem link para vocês acessarem. Era isso, o próximo slide é só minha fotinho com o Pedro. É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, e eu gosto sempre de adaptar a frase, que é preciso uma rede de apoio inteira para que uma mulher consiga amamentar. Muito obrigada. Eu deixo os meus contatos novamente no próximo slide. Esse é o Pedro. Está um pouquinho desatualizada essa foto do ano passado. Por favor, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Muito obrigada pela oportunidade. Nossa, Fernanda, sempre muito enriquecedora, né, sua aula. Sabe que você estava falando dessa questão da rede de apoio, eu fiquei pensando em algo que a Ruth falou para mim, né, quando eu tive Isabela e amamentava, é, e ela falou assim para mim, Érica, é o seguinte, é muito importante, quando o bebê dorme, a mãe tem que dormir também, né? E você falar da importância de se amamentar à noite, eu costumava sempre dizer que a privação do sono é uma coisa que enlouquece qualquer cristão, né? Quando a pandemia começou, a Isabela estava com 1 aninho e pouco, ela amamentava ainda, mas eu fico imaginando essas mãezinhas, né, que tiveram bebê na pandemia, por causa do distanciamento, ou mesmo assim, a gente vive numa sociedade moderna, é o que você falou, né, Fernanda? Você está no Rio de Janeiro, longe da sua família, eu me identifiquei muito com isso que você disse. Também o meu puerpério foi isso, eu, meu marido e minha filha.
né? Não tinha esse negócio da tia perto, do outro ali que vem aqui, que te lava uma louça, que, sabe, ó, vai dormir, eu vou ficar um pouco aqui com a criança para você, entendeu? Então, para amamentar a gente agora, né, assim, é a pura força de vontade. A rede de apoio, sim, ela é fundamental, é importante, infelizmente nem todas as pessoas têm, né? E é algo que demanda muito da mãe e do parceiro ali. É bem complicado, mas assim, em se pensando que o nosso filho, a nossa joia mais preciosa, todo esforço e sacrifício, né, para ver que eles têm um futuro leve, feliz, saudável, né, eu acho que é todo o nosso incentivo, assim, na amamentação. Eu acho que é isso que faz as mulheres, né, de fato, continuarem a prática. Sabendo que elas estão tentando, pelo menos, fazer o seu melhor, né? Porque é isso que você falou, realmente a amamentação noturna, ela é tão importante para a criança quanto para a mulher, porque é ela que ajuda a manter a amamentação diurna. Então, se a gente não amamentar à noite, em questões hormonais mesmo, da fisiologia da lactação, a gente interfere na produção do leite da manhã, né, ali durante o dia. E a gente vê a propaganda, e alguns profissionais também, infelizmente, desestimulando a amamentação noturna. E aí pega no calcanhar de Aquiles, que é isso que você falou. Privação de sono é desesperador. Eu lembro que, assim, eu lembro que a fase mais difícil minha, assim, para amamentação foi entre os 2 e 4 meses, porque a demanda mesmo dele de leite era muito grande. E ele mamava muitas vezes à noite. E eu nunca tirei. Então, assim, eu Ô, tenho... Fernanda, e posso te perguntar uma coisa? Claro, Porque assim, claro. eu tenho uma menina e você tem um menino. Uma vez eu ouvi uma coisa que eu fiquei assim, ó, em completo choque. Levei a Isabela para vacinar. E aí, menina, lá na clínica, um menino, bebê, um pouquinho mais velho que a Isabela, tinha uns meses, uns 6, 7 meses, o menininho, sei lá, menos de um ano. Ele pediu mamar para a mãe abriu o peito assim, ó. Ele mamou de um lado em 2 minutos, no outro 2 minutos. Eu falei, gente, Isabela ficava assim, ó, meia hora de um lado. Você imagina isso à noite, meu Deus. E eu, pela minha natureza, não tenho seio grande a ponto de deitar na cama e a criança ficar mamando. Eu tinha que ficar o quê? Ela inteira, morrendo de sono, falando, não, eu não posso cair, eu não posso, porque senão eu caí em cima da Isabela. Gente do céu. Mas o Pedro, ele demorava para aumentar? Demorava um pouco. O menino, ele mama mais, mesmo, porque ele tem um metabolismo mais acelerado e a curva de ganho de peso é maior. Então, a demanda energética dele é maior. Então, o Pedro mamava muito, no sentido tanto assim da força, de sugar mesmo, mas não ficava tanto tempo. Assim, depois que a amamentação estabilizou ali pelo segundo mês, ele ficava em torno de 20 e poucos minutos, 30 minutos. Mas aí é que tá, né? A criança não vai mamar só porque ela está com fome. Tem as mamadas que são necessárias, que a criança às vezes vai ficar 1 hora, vai dormir, que infelizmente a gente ainda escuta falar, o bebê está fazendo seu peito de chupeta, né? E não é isso, é uma necessidade que é fisiológica do bebê de sugar, e ela precisa ser suprida, ao mesmo tempo que, para a fisiologia da lactação, é necessário que o bebê fique ali sugando, para estimular a produção. Então, Fernanda, até a pediatra da Isabela, né, falou: ah, não, o bebê mama nos primeiros 5 minutos, depois. Mas só que eu não tinha coragem de tirar minha filha. Eu não tinha, assim, entendeu? Eu falei, imagina que eu vou dar ali 5 minutos no meu peito e pronto, final eu arranco a criança e boto ela para dormir. Se ela tá sugando, sei Se lá, ela eu está sugando, imaginava. tem que Não, deixar. 5 minutos não tá sendo suficiente para ela, entendeu? Tem Né? Mas você. infelizmente muitos profissionais falam isso, sabe? Ele mama nos primeiros 5 minutos, depois disso, pronto, pode dar um jeito de tirar e tal. Acho que até por isso tem muita mãe que acaba botando chupeta, entendeu? Se é uma necessidade só de sugar, ok, 5 minutos já dá chupeta, né? Exatamente. A criança, quando ela está satisfeita, e aí isso é importante que a gente entenda, é porque, assim, a nossa sociedade parece que ela não está preparada para o bebê. A gente quer um bebê, mas a gente não quer o bebê como ele é. A gente quer o bebê que dorme, que não chora, que não faz cocô. Parece que a gente quer o boneco, né? Então, assim, o bebê, para se desenvolver, ele precisa do toque, ele precisa de estar junto e precisa sugar. Então, a criança ela vai ficar no peito às vezes. E aí tem bebês que são mais sugadores, aí
E aí, enfim, o papo daria que a gente tem temperamentos diferentes. E tem bebês que são menos. O Pedro, que está aí na foto, o Pedro era um sugador. Mas eu nunca dei chupeta e nunca nem pegou. Então, assim, ficar sugando era uma necessidade para ele. E ele, enquanto personalidade, ele é uma criança assim muito afetuosa, ele gosta de ficar perto, ele gosta de toque, sabe? Ele gosta de abraço, ele gosta disso, né? E eu já sou o contrário, eu já não sou de ficar toque. Então, assim, imagina isso, né? Para a cabeça também, você exausta, e aquele momento que você, não quero ninguém pegando em mim, tá ali a criança, né? Então, assim, tudo isso acaba se tornando um pouco das dificuldades. E a mamada noturna, no meu caso, além da privação de sono, e eu vejo isso acontecer com muitas mulheres também, eu tenho dificuldade natural de pegar no sono. E o meu sono é muito leve. Então, acontecia assim, eu acordava para dar de mamar, ele mamava, exemplo, eu lembro mais ou menos dos horários, ele mamava às 7 para poder dormir, depois aí começava lá para 1 da manhã, que aí ele mamava 7, 7h30, até quase 8, ele ficava mamando, dormia. Aí quando dava meia-noite e pouco, acordava. Aí dali até as 5 da manhã, era 3 mamar, que acordava, mamava, aí mamava um pouquinho, pegava no sono, aí dava 2, pouco 3, acordava de novo, mamava às 5 horas da manhã, mamava de novo. Só que nesse intervalo, eu tinha dificuldade de voltar a dormir. Quando eu ia dormir de novo, acordava, né? Então, é muito cansativo. Se você realmente não tem alguém e eu tenho, assim, tive muito apoio do meu marido. Eu na minha licença maternidade, eu fiquei exclusivo para o meu peito. Foi isso, assim. Eu não passava uma vassoura na casa, não fazia um arroz. Mas tem muitas mulheres que não têm essa possibilidade, né? E as mulheres que têm outros filhos, que têm. Eu estou falando isso tudo, ela está desviando do assunto. Não, eu tô falando para a gente entender que cada realidade é uma. Na hora em que a gente estiver dando apoio, não adianta eu levar a minha experiência e querer encaixá-la na caixinha do outro. Porque, por exemplo, eu só tenho um filho. Se eu pego uma mulher que já tem 2, ela também precisa dar atenção a esses outros 2. Então, a gente precisa encaixar tudo isso que a gente fala aqui dentro da rotina dela. E a mulher Ô, que... Fernanda, até com relação, você viu, não, você falou sobre isso, eu vou já abrir, tá, Thaís, daqui a pouquinho para você. Mas até essa coisa assim, ó, eu tive a Isabela com quase 40, basicamente, né? E eu respeitei muito os meus limites nesse ponto, assim, eu amamentava ela, eu estava para ela, né? Igual você, o meu marido também, ele até é reformado das Forças Armadas, ele que fazia tudo, eu também não fazia um arroz nem nada. Mas assim, essa questão da visita, né? Que todo mundo quer ir visitar a criança, tem que ser no horário que a mãe disse, entendeu? Não pode ser assim, vai lá e bate toca a campainha, então vem visitar. Às vezes aquele é o momento que a criança dormiu, que você, glória a Deus nas alturas, vai dar uma deitadinha no sofá. Exatamente. A rede de apoio, ela tem que ser compreensiva até com relação a isso, assim, né? Sim, com certeza. E visita rápida, né? Pelo amor de Deus. E visita assim, ó, vai lá, pega o neném um pouquinho, ó, você tá precisando de alguma Visita coisa? de médico, pelo amor de Deus. Não é, gente? A pessoa quer o quê? Fazer uma churrascada na casa onde tem uma criança de 45 dias, ou nem isso. Né? É muito complicado, gente do céu. Vamos abrir para perguntas, então, Fernanda? Ô, Thaís, peço perdão, querida, você consegue abrir seu microfone para perguntar? Oi, boa tarde, Fernanda. Então, eu queria saber em questão às mães vulneráveis, moram na rua, né? Sem vulneráveis. Vulnerabilidade social. É isso. E não tem acesso à alimentação adequada. O leite materno, elas estão grávidas, né? O leite materno ainda continua tendo os mesmos nutrientes, tudo que um bebê precisa, ou como é feito isso? Como acontece, né? Então, existem estudos, aí eu vou, antes de te responder, fazer um parêntese, né? Os estudos que mostram a composição do leite materno, eles são recentes. A gente, quando vai comparar, assim, se você for jogar na plataforma de busca de artigos científicos, a maior que a gente usa é o PubMed, né? Se você for olhar a quantidade de artigos que avaliam a composição de leite materno, leite humano, ela é proporcionalmente menor do que o estudo
para, por exemplo, cerveja e café. O que eu estou querendo dizer com isso? É que por muitas décadas não houve interesse da comunidade científica em estudar aleitamento materno nesse miúdo, né? Então, os estudos, eles são dos últimos 20 anos, 30 anos, alguns para cá. Ah, mas isso é muito tempo. Mas quando a gente fala de base de conhecimento científico, isso é recente. Então, o que eu quero dizer é que as coisas vão mudando. Por exemplo, quando eu estudei na graduação, eu aprendi que o leite materno era um líquido estéril, que não tinha nenhum organismo vivo. Hoje, a gente já não fala isso, a gente fala assim como fala de eixo intestino-cérebro, já fala eixo intestino-mama. Então, assim, o leite materno, ele tem a sua flora, ele contribui para a flora intestinal. Claro que os estudos ainda, né, estão surgindo dentro dessa área, mas a gente já tem essa ideia. E em termos de composição, agora entrando na sua pergunta, eu estou falando isso porque eu vou te dar uma resposta que é importante a gente sempre estar com esse pensamento aberto para entender, né? Os primeiros estudos avaliavam as mulheres com desnutrição muito crônica, aquelas mulheres, principalmente das regiões subsaarianas lá na África, e o que se via era que o leite materno tinha uma composição nutricional adequada, ou seja, ele continuava fornecendo caloria, proteína, vitaminas e minerais, enfim, que são importantes, e tanto que são imagens assim, eu acho essas imagens muito impactantes, né? Quando você vê algumas imagens na internet, quando joga desnutrição, que você vê aquela mulher extremamente desnutrida, e você vê o bebê, mas o bebê não tem desnutrição, porque ele está mamando o leite materno, né? Então, significa que o corpo da mulher, ele prioriza a produção do leite em detrimento do próprio organismo. Então, o que eu quero dizer é que o leite vai ser um leite de qualidade, ele vai suprir as necessidades nutricionais daquele bebê por um determinado tempo. Mas a partir do 6º mês, seja no caso dessa mulher que você está dando um exemplo, ou até de uma mulher que não tem essa vulnerabilidade, que tem um estado nutricional e renda normal, a partir do 6º mês, não importando essa situação, o leite sozinho não supre mais. A gente precisa entrar com alimentação complementar. E aí, essa criança agora também entra em vulnerabilidade, porque ela vai precisar receber alimentos e alimentos de qualidade nutricional que ela não vai ter acesso. Então, você aumenta o risco dessa criança em relação à desnutrição. Mas, finalizando a minha resposta, a gente já sabe que a alimentação materna influencia alguns micronutrientes no leite, principalmente o tipo de ácido graxo. Ácido graxo é o que vai formando a gordura, né? A gordura ali, o lipídio, enfim, faz parte da constituição. Então, o tipo de gordura que essa mulher ingere é o tipo de gordura predominante que vai ter, esse ácido graxo que vai ter no seu leite. E a gente sabe que o bebê ele precisa receber ácidos graxos, que a gente chama de ácidos graxos essenciais, da família N3 e N6. Eu estou falando aqui, é um termo muito técnico, mas para você entender que hoje a gente já sabe que, apesar do leite manter a sua qualidade e ser a melhor opção que esse bebê vai ter, ser um leite bom, mas ele ainda não vai estar na sua excelência. Ele está bom, mas ele não está na sua excelência. Por quê? Porque essa mulher não está tendo acesso a alguns nutrientes importantes, entre eles alguns ácidos graxos e alguns micronutrientes, como, por exemplo, vitamina C, que a gente sabe também que a dieta materna altera a quantidade de vitamina C do leite materno. Entende? Então, assim, é claro que é a melhor opção para ela e para o bebê, mas se a gente ajusta a alimentação da mulher, ela vai conseguir potencializar a qualidade nutricional do leite materno que ela produz. Não sei se eu fui muito específica para você ou se eu consegui te responder. Como se o leite também se adequasse
seja o modo que a mãe vive, seja a vida, como ela vive, eu esqueci agora o nome da palavra, como se o leite se adequasse. Então, o filho, o bebê acaba tendo acesso a tudo que ele necessita através do leite materno, né? Isso, perfeito, isso mesmo. E esse líquido, ele é muito vivo mesmo, ele vai sendo modificado, não só naquela transição que eu mostrei para vocês, de colostro até maduro, mas durante o próprio dia. A gente, de acordo com o que a mulher vai comendo, ela vai alterando as características desse leite. Então, se ela tem um estilo de vida saudável, uma alimentação saudável, esse leite é cada vez melhor. Se ela tem um estilo de vida não saudável, por exemplo, se ela consome tabaco, drogas, todas essas substâncias passam, álcool, passam para o leite materno, né? E aí, não torna esse leite saudável, né? Isso que você está falando também, eu cheguei a ver até um documentário. Você estava falando sobre a seletividade alimentar. Uhum. E através da placenta, tudo o que a mãe come vai para a placenta também, né? Através da placenta. Então, isso também influencia muito na seletividade alimentar. Sim. Depois da alimentação, quando tem só acesso à alimentação, né? Que começa a ter o acesso depois dos 6 meses, o paladar da criança modifica, né? E isso tudo influencia na placenta. Perfeito. Tudo que a mãe está comendo influencia. Perfeito, isso mesmo. O que ela está comendo durante o nosso paladar, ele começa a ser formado lá na gestação. Tudo que a mãe vai comendo, os nutrientes passam pela circulação, né, materno-fetal, então ali nessa questão da placenta que você falou, e vai modificando algumas características do líquido amniótico, porque o nosso paladar é testado, treinado pela deglutição do líquido amniótico. Não é que o líquido amniótico vai ter sabor. Eu brinco assim, não é que eu comi cebola e o líquido amniótico vai ter gosto de cebola, mas ele vai ter características, algumas substâncias presentes. Então, quanto mais variada, ou seja, quanto mais saudável, ou seja, com maior quantidade de grupos alimentares, a alimentação dessa mulher, dessa gestante for, melhor é o treinamento do paladar desse bebê. O segundo treinamento é o aleitamento materno. E o terceiro é a introdução da alimentação complementar. Tudo isso vai ajudando na formação do paladar. Lembrando que formação do paladar, ela não é uma coisa... A gente não está falando aqui de matemática, não é uma ciência exata, 1 mais 1 dá 2. A gente é capaz de modular o nosso paladar até mesmo adulto. Se você for morar assim, a gente está no Brasil, a gente está acostumado com uma determinada cultura alimentar. Se eu me mudar para a Índia, é muito provável que eu vai ter certos estranhamentos em relação à comida e à bebida, né? Porque foge um pouco da minha cultura. Mas se eu ficar lá anos, eu vou me adaptar, porque o paladar ele é adaptável, né? Então, e é isso que você falou. Então, a gente precisa ir treinando esse bebê já desde a barriga da mãe. Corretíssimo. A Ilse, acho que levantou a mão. Isso. Quer perguntar, Ilse? Pode perguntar. O microfone está fechado, Ilse. Você abre o seu microfone, por favor? Agora sim. Fernanda, Oi, Ilse. eu sou dentista, trabalho no SECOM aí na universidade. Oi. E odontopediatra, né? Perfeito. Então, essa questão que você colocou do paladar intrauterino, né? Eu quero fazer também o açúcar da gestante, né? Quer dizer, aquela criança, né, que no útero vem degustando, né? E esse líquido amniótico também, né? Com um paladar para o doce, né? Que a gente sabe que o doce e cárie, né? Andam Totalmente. E então o consumo de açúcar na gestação. E depois, já no puerpério, né? Também, vamos um pouquinho lá para frente, quando introduz a alimentação. Uhum. Esse doce é do paladar familiar ali, né? Que a criança vai receber. E outra coisa
as comidas industrializadas, que tem o flavorizante que faz você viciar. A papinha Nestlé tem o mesmo flavorizante do McDonald's, do BK, e que a indústria alimentícia se utiliza disso, né? Para consumo da população mesmo, para você viciar, vamos dizer assim. Você tem aí alguma dica para todas as mamães aí, né? Além dessa de fuja da coisa industrializada? Olha, muito obrigada aí pela sua participação e comentário. E eu aqui me metendo, tentando explicar alguma coisa ali, falando do aleitamento e desenvolvimento dentário. Olha, com você Não, aqui mas para conversar com a gente. Você está correta, né? A gente nasce com uma predileção para o paladar doce, né? Tanto que nos primeiros meses é a papila gustativa doce que está mais ativa no bebê. E o leite materno, por ter lactose, não é que o leite seja doce, mas a lactose torna ele um pouco mais adocicado, e com isso faz com que o bebê também, né, tenha mais preferência. A introdução do açúcar, aí é muito importante o que você falou, porque às vezes a gente pensa no açúcar só como aquele açúcar que a gente tem na nossa casa, aquele açúcar branco, ou açúcar mascavo, ou um açúcar demerara, enfim, qualquer outro tipo de açúcar, mel. Mas a indústria usa o açúcar com nomes muito diferentes, muito diversos, e nomes até muito difíceis, que quando a gente vai olhar o rótulo, a gente acaba não identificando que aquilo ali é um açúcar, por exemplo. O mais famoso deles é a maltodestrina, tá vendo? Você lê maltodestrina, você nem associa com açúcar, né? E ela vai utilizando isso em diversos produtos, justamente como você falou, para deixá-los mais o quê? Palatáveis, mais saborosos, mais atrativos. Como a criança, ela está no seu processo de formação do hábito alimentar, ela tem essa predileção as papilas gustativas, né, do doce estão mais ativas, a introdução precoce do açúcar, seja o açúcar em qualquer estado, e aí, de novo, não é só o açúcar que a gente adiciona, mas esse que a indústria coloca nos seus produtos, isso faz com que a gente atrapalhe o processo de formação do hábito alimentar. Eu gosto, às vezes, de dar esse exemplo, para a gente entender as nossas papilas gustativas. Se vocês pararem para pensar na banana, uma banana, né? Todo mundo aqui provavelmente já comeu banana. Você tem a memória do sabor. A banana é doce ou é salgado ou é azedo? Ela é doce, né? Então, se a gente for comer uma banana agora, eu vou sentir o doce da banana. Mas, se eu tô agora, acabei de comer a banana e for comer um brigadeiro, o brigadeiro é muito mais doce do que uma banana. Tá, comi o brigadeiro. Agora eu vou pegar a mesma banana que eu estava comendo e vou comer novamente. Eu vou sentir essa banana tão doce quanto antes? Não vou. Por quê? Porque nas minhas papilas gustativas, como entrou algo muito doce, a banana que também era doce agora não é tão percebida. E isso vai acontecendo com o paladar da criança à medida que ela vai sendo exposta. Não é que o açúcar vá viciá-la, mas ela vai tendo uma direção para aquilo. Se ela hoje recebe uma bebida açucarada, se ela hoje bota o açúcar num achocolatado, um biscoito recheado, e por aí vai, cada vez que ela vai recebendo um produto industrializado, adocicado, quando ela vai comer algo que não tem esse açúcar, ela sente a diferença. E para ela, aquilo tem um gosto amargo, entre aspas. E aí ela tende a rejeitar. Então, qual é a recomendação do Ministério da Saúde que está naquele guia alimentar? Que não devemos inserir açúcar antes dos 2 anos de idade. O ideal é que a gente só faça a inserção do açúcar em momentos chave, né? Depois dos 2 anos. Que isso, o açúcar não seja uma realidade do hábito alimentar daquela criança. Por exemplo, a criança... Eu gosto sempre de falar do meu filho porque eu me sinto confortável. Eu estou falando do que é meu, né? Ele não é uma criança que tem hábito de comer doce, mas quando a gente vai a uma festa, ele tem 7 anos, ele está inserido dentro daquele contexto social. Então, se a festa tem bolo, tem brigadeiro, ele vai comer.
Mas ele não é uma criança que chupa bala, que come pirulito, entende a diferença, né? Então, antes dos 2 anos, não deve entrar açúcar nenhum. Então, por isso, a gente também orienta muitas famílias para terem cuidado em relação aos industrializados. Aquele suco que não é suco de caixinha, aquele iogurte que muitas vezes não é iogurte no potinho, né? Fernanda, e nesse sentido, quem que faz a compra? Eu lembro que uma vez me chamou muita atenção, eu levei a Isabela no pediatra e eu levei pera, se eu não me engano, picadinha e tal, e daí tinha uma criancinha até um pouco mais nova do que ela, eu ofereci a pera, ela tava com bolacha de maisena, sabe? Aí a Uhum. mãe falou assim pra mim, minha filha não come nada de fruta, ela é muito enjoada, ela não come nada, por isso que eu ando sempre com bolacha. Mas quem que comprou aquela bolacha para aquela criança, né? É. Tem muito a ver com o que a família ali come, com o que os pais compram, né, para aquela criança comer, porque uma criança de 1 ano e pouco, 2 anos, não faz compra no mercado, Né? né? Nem uma criança de 7, 10 anos, não é ela que domina, né, a gestão da casa, né? É o que você falou, a criança, seu filho tem 7 anos, está inserido num contexto cultural, eu também acho isso. A minha filha agora com 4 anos e pouco toma sorvete, sim, ela ama sorvete de paixão, mas ela não toma sorvete segunda, terça, quarta, Exatamente. chocolate, por exemplo, não, Exatamente. né? Aí a família, o que você colocou, Érica, é muito importante. Quando a gente vai trabalhar a orientação alimentar de criança e adolescente, porque isso também, é adolescente, mas o adolescente também não tem a gestão da casa, né? A família tem que estar inserida. Eu, quando atendo criança nos projetos, quando a gente. Agora eu não estou mais com ambulatório escola, mas quando estava, chegava a criança, atendia, fazia o atendimento, acolhimento, as orientações. A criança tem irmão? Traz o irmão também. O irmão também vai ser atendido. Por quê? Porque você não tem como cuidar de uma criança se você não cuida de todas as outras e de toda a família. Você tem que trazer quem está cuidando dessa criança mais tempo. Quem fica com ela é a babá tem que vir. Quem fica com ela é a tia tem que vir. Hoje em dia, as escolas têm um contexto alimentar muito melhor do que a gente tinha no início dos anos 2000, década de 90. Muitas escolas, até por questões de legislação, se é uma escola pública, tem que responder o PNAE. Então, não entra no cardápio da escola pública, no Brasil, não entram esses produtos industrializados. E até, Érica, ano passado eu participei de uma roda dessa com a Secretaria de Educação aqui de Cabo Frio, e elas falavam, as nutricionistas, justamente que elas tinham um problema porque as famílias queriam que entrassem os ultraprocessados. Porque elas achavam que as nutricionistas não colocavam porque não queriam, quando na verdade você está respeitando a lei, né? Então, se a criança está na escola, numa escola pública, ela vai estar protegida, porque a alimentação segue a legislação do PNAE, então não vão entrar esses produtos industrializados, nem assim açúcar de adição. E se a criança está na escola privada, é claro que na escola privada, cada escola segue, né, a sua própria dinâmica, mas muitas escolas já mantêm uma linha de uma cantina mais saudável. Na escola do meu filho, por exemplo, não tem refrigerante na cantina. As escolas, eu vejo um esforço das escolas privadas por exemplo, tem o dia que aqui na escola que eles fazem uma cesta de fruta, a cada criança tinha que levar uma fruta, tinha que fazer uma escultura da fruta, enfim, são questões lúdicas de ir trabalhando, porque a escola é um ambiente também, que é o principal ambiente social que a criança está inserida. E se na escola ela está inserida num ambiente onde a alimentação favorece os alimentos ultraprocessados, aí fica bastante complicado, né? Mas a família tem que estar junto. E principalmente o cuidador principal. Muitas das vezes é a mãe e o pai, mas a gente vive hoje modelos familiares onde muitas crianças têm o apoio dos avós, né? São as avós, às vezes uma tia mais velha, que fica com a criança para a mãe poder trabalhar. E aí a gente precisa trazer junto para desmistificar algumas coisas. A geleia com a fruta, o mel com a fruta e por aí vai, né? Então, essa orientação, ela precisa ser dada antes mesmo da chegada da alimentação complementar. Por isso que fazer ambulatório de pediatria precisa ser... A família tem que entender que ela vai no pediatra, então também vai no nutricionista, não precisa todo mês, mas vai no nutricionista materno-infantil para ele poder ir dando essas orientações, porque, concorda comigo, uma consulta não dá para a gente trabalhar
muitas questões. E no caso das crianças que já têm uma seletividade instalada, é muito importante que a gente pense em profissionais, e hoje em dia tem profissionais que estão se especializando nisso, que trabalham estratégias de reintrodução do alimento, né? Para também não gerar nada muito conflituoso. Eu posso responder a Maria Sara, que está aqui no chat? Ah, por favor, Fernanda. Ela colocou que tem um bebê de 1 ano e 10 meses e gostaria de saber da importância nutricional do leite para bebê nessa idade. Muitas vezes ela prefere o leite do que uma refeição. Atualmente sou uma pesquisadora e só consigo alimentá-la de manhã, antes do trabalho, no almoço e depois das 18, livre demanda. Ah, Mari, que lindo o seu relato, porque tá amamentando 1 ano e 10 meses você merece um selinho de vitória. Você está amamentando muito mais do que a média brasileira, né? E com toda essa sua jornada que você está colocando aí. Então, parabéns. Ainda tem valor nutricional, lembra? Porque o Ministério da Saúde coloca que pelo menos nos 2 primeiros anos. Então, enquanto você puder amamentar, for bom para você e a bebê também desejar, eu recomendo. No caso da troca da refeição pelo leite, aí a gente tem que avaliar em que horário isso acontece e avaliar a questão da rotina. Porque quando a gente está no trabalho, a criança, se ela está indo na escola, se ela fica em casa, a criança tem uma demanda da mãe. Então, às vezes, a mãe retorna e ela quer o peito. Por quê? Porque aí lembra é o que eu falei, muitas das vezes o peito ele supre a necessidade nutricional, mas ele supre outras necessidades de desenvolvimento, que é o desenvolvimento emocional. Sim. A criança nessa fase ela não se expressa verbalmente. Então, às vezes, a forma que ela está encontrando de se expressar na angústia da separação é ficando no peito. E aí, por isso, às vezes, não aceita determinada refeição. Então, aí a gente tem que trabalhar as orientações dentro da rotina para entender o que está acontecendo e ajustar. Porque trocar a refeição, exemplo, se ela está trocando o jantar pelo mamar, pelo seu peito, não é indicado, porque ela está deixando de receber nutrientes importantes e calorias importantes que só o seu leite não vão suprir nesse momento. Então, até você tem o meu e-mail, depois, se você quiser, você pode me escrever, a gente pode trocar uma figurinha por lá. Aí o Zé levantou a mão. Oi. Eu queria saber que algumas mães, lógico, amamentar é um prazer, é gostoso. Eu amamentei o meu mais novo, que tem 17 anos, 1 ano e 4 meses, né? Porque a creche favorecia também isso, né? E eu percebi que tive dificuldade até de tirar, né? Uhum. E nessa troca que você mencionou, trocar o jantar por conta da mamada, né? Essa dependência da mãe, daquele momento prazeroso, o momento de dizer, chega, né? Vamos mudar essa conduta aí e vai ter que jantar. Você acha que tem que ser uma... qual a dica que você dá do desmame, nesse caso, que ficou... um não... Eu fiz assim, não vai ter mais o TT aqui, né? Vamos comer e E funcionou. ele... Oi, Ilse, deixa eu só comentar uma coisa com você. A Fernanda pode responder, claro, e tal, né? Mas o que eu queria dizer assim, a gente fez essa live aqui agora da amamentação e tudo para falar da importância, mas o desmame também é uma questão. E a gente tem até live gravada no nosso canal do YouTube, que eu posso passar para você, sabe? Por favor, eu quero sim. Só para não Eu tirar quero o assistir. brilhantismo da questão da amamentação. E depois, no outro momento, nós vamos trazer também, né? Porque sempre se discute que a amamentação ela tem que ser assim, algo bom para os dois e tudo. Não existe um momento exato de tirar, é a mãe que tem que ver ali, você entendeu? Então, assim, eu vou até procurar o link aqui, eu passo para você, e olha, venha participar conosco, porque nós vamos fazer uma live de desmame. Tá bom? Agora, se a Fernanda quiser, Fernanda, sinta vontade. Eu quero vir para assistir, porque desmame é isso, né? É muito complexo, porque cada família vai ter a sua dinâmica, e aí a orientação não tem um manual. Não tem um manual para você falar de desmame, porque
você precisa avaliar. Bom, vamos lá, está desmamando por quê? Nesse exemplo que a gente está vendo aqui, às vezes a criança já está com 3 anos, a mulher já está mais do que exausta, e aí a gente entende que nutricionalmente, assim, a criança não precisa mais daquele leite, a gente pode tirar. E aí a gente vai criando estratégias, né? Existem, inclusive, livros especializados hoje só para falar do desmame gradual e com afeto. Agora, um desmame, por exemplo, que a mulher quer tirar com 7 meses o bebê e ela não quer mais mamar, a gente também precisa, não quer dar mais de mamar, a gente também precisa entender as razões, porém, explicando a ela que nesse momento o leite ainda é muito fundamental para a criança. Então, a gente tem 2 extremos, né? Um extremo onde o leite, de fato, não faria falta e um momento em que o leite faz falta. Em ambos os casos, a gente vai orientar o desmame de acordo com o que for melhor. Porque também não adianta essa mulher, eu sempre falo isso com os meus alunos, né? A gente precisa acolher. Eu levanto a bandeira do aleitamento materno sempre, mas tem que ser bom para a mulher também. Se ela não está mais podendo amamentar nesse momento, não dá para a gente criar estratégias para ela continuar com essa amamentação, mas que ela receba todas as orientações possíveis para esse bebê receber a melhor nutrição que ele pode, para que ela não faça da cabeça dela e acabe fazendo, entrando com fórmulas erradas, né? Alimentações equivocadas. Então, assim, tem estratégias que são utilizadas, Ilse e Maria, né, que colocou aqui. A gente entendendo que no caso ali da Maria, se é uma demanda por atenção, porque ela está voltando do trabalho, ela pode chegar, dar ali a atenção, desvincular o peito daquele momento, por exemplo, com uma brincadeira, um banho, preparo da refeição, dar a refeição e depois de alguns minutos ela pode dar o peito, não tem problema nenhum. Você está desvinculando as ações, né? Viu, Fernanda? A leitura de um livrinho, de repente, a minha filha, acho que ela desmamou total por causa disso. Eu li o quê? 200 livros antes de dormir. Lê um livro, faz às vezes brinca com uma massinha, algum joguinho, e aí ela está desvinculando. Eu estou recebendo afeto da minha mãe, ela está aqui comigo, ela está me dando banho, tá jantando comigo, depois eu vou receber o peito para dormir, por exemplo. Então, a gente tem que entender bem a rotinazinha ali, o que está acontecendo para poder orientar. Eu vou assistir, deixa eu até abrir aqui esse link que eu quero assistir. Aqui. E aí, gente, para finalizar, né, que a gente já está se aproximando aqui do final da live, acho que a Tati levantou a mão também, né, Tati? Eu só vou fazer 2 comentários. Bom, Vou pedir, peraí, Tati, antes de você perguntar, vou pedir para fechar o microfone, eu vou fechar, acho que a Ilse também. Peraí. Por favor, Tati. Tá. Eu tô vivenciando algo diferente aqui nos Estados Unidos, né? E eu tenho acompanhado as crianças, em leituras também. Aqui tem estudos relacionados à alimentação de forma geral. De evitar os ultraprocessados, processados, alimentação saudável. E isso não é real aqui. A realidade aqui é outra. O que eu tenho acompanhado aqui são os alimentos ultraprocessados na mão de crianças pequenas. É um absurdo. Eu vejo isso como sendo um absurdo, né? Pelos estudos que a gente acompanha dentro da universidade, em artigos científicos. Eu não sei como explorar isso aqui para descobrir o porquê. Mas isso é um ponto de interrogação que tem ficado aqui para mim tentar descobrir, tá, Fernanda? Eu não sei se você sabe o motivo, se você sabe se é a cultura que é deles aqui mesmo, né? Que leva a isso, a facilidade da alimentação ultraprocessada, né? E não oferecer uma fruta, uma verdura, um legume, algo diferente para a criança. Talvez possa ser esse ponto. E o outro comentário que eu ia fazer é sobre... Tati, só um minutinho. Ilse, você pode fechar o microfone, por favor, Ilse? Não é possível desativar, não sei como é que faz. Ela tá com o microfone, deixa eu ver se eu consigo. Eu não consigo desativar o microfone dela. Pronto, fala, Tati, pode falar. E o outro tema que eu li, algo, é sobre o bico plano. Existe o bico plano, Fernanda? Isso atrapalha na amamentação da criança? A criança
Porque diz que não impossibilita, né, a criança de amamentar, certo? Mas ela amamentaria o suficiente que ela precisa com esse bico plano? Eu fiquei tão curiosa disso, tão curiosa sobre esse assunto, assim, que eu li. Eu queria saber se é verdade, porque eu sou de uma outra época, as minhas filhas já estão grandes, né? Eu amamentei uma até 1 ano e 6 meses, não tive problema. A outra eu nem amamentei porque eu não tinha o bico. Então, quer dizer, eu tinha esse bico plano e nem sabia que era possível amamentar, né? Então, essa é a minha questão, gente. Fernando, só de parabéns. Eu lembro de você, Fernando, nós conversamos no começo da outra palestra, agora eu lembrei. Lembrei da foto do seu lindo filho e parabéns pela apresentação. Obrigada, viu, meninas? Um beijo para vocês. Ah, que bom, Tati. Ó, eu vou pedir para a Érica voltar uns slides lá daquele da Pega, Érica, por favor. Que aí eu vou começar te respondendo de trás para frente, do bico. Porque aqui, ó, essa é uma... A gente tem 3 tipos principais de bico, né? Assim, mais comum, né? O bico que a gente chama de bico normal, né? Protuso, que é aquele bico que já está para fora. O bico plano, que a mama é totalmente... Você não vê a diferença da areola para o bico. E o bico invertido, que ele estaria ainda mais para dentro. Para dentro, né? Em todos eles, embora a gente ache assim, só o bico protuso o bebê vai mamar, não. Em todos eles, o bebê é capaz de ser amamentado de forma igual. Por quê? Nessa imagem aqui, a gente está vendo, na imagem pequenininha, que quando o bebê abocanha a areola, a pressão é sugar mesmo. Quando ele faz assim, ele suga o mamilo, ele é um tecido muscular, né? Elástico. Esse tecido com mais característica elástica, né? Ele entra para a cavidade oral do bebê. Então, ele vai ficar dentro da cavidade oral, mesmo que esse bico fosse plano ou invertido, o bebê traz com a sucção, com a pressão, ele traz lá de dentro para a cavidade. Então, não tem problema. Não precisa, a gente não usa mais orientações que eram dadas na década de 80, por exemplo, 90, que a mulher com bico plano tinha que ficar fazendo bico durante a gestação, ou então, hoje em dia, bota um bico de sonda, né? Tá? Sonda. Hoje faz uso de sonda. Isso, não precisa. O próprio abocanhar do bebê é capaz de trazer esse bico e ele consegue suprir bem. Sempre se a pega estiver correta dessa forma aqui. Se ele for pegar somente o biquinho, não importando se é plano, se é um bico protuso, isso vai machucar a mulher e não vai estar funcionando aqui, ele não vai conseguir puxar. Na questão dos Estados Unidos, é até difícil a gente ter dados confiáveis, assim, nacionais em relação ao aleitamento materno, porque não há uma política de incentivo à proteção e promoção do aleitamento materno nos Estados Unidos. As mulheres amamentam, mas elas não amamentam por muito tempo, e há um grande lobby e incentivo da indústria de alimentos para o uso da fórmula infantil. Até mesmo algumas orientações em nutrição pediátrica são diferentes na Academia Americana de Pediatria do que a gente faz aqui no Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos, se pode entrar com leite de vaca tranquilamente a partir do 9º mês. A Sociedade Brasileira de Pediatria só recomenda a partir dos 12, mas o Ministério da Saúde, no Guia Alimentar, também coloca a partir dos 9. Então, a gente tem que ir avaliando essas recomendações. Fernanda, só um comentário que eu queria falar, que lá não tem obrigatoriedade de licença parental remunerada. Esse é um ponto, entendeu? Às vezes tem licença, por exemplo, assim, de 12 semanas, sei lá, 3 semanas, mas não é remunerado. Então, quer dizer, trabalhou, ganhou. E aí você associar essa questão de trabalhar e amamentar e como que você tem que sustentar uma casa, né? Muito complicado. Exatamente. O estilo, né, de trabalho nos Estados Unidos, ele é muito diferente do nosso aqui, é muito a legislação mesmo, né, trabalhista. Então, uma das formas que a gente teve de elevancar, tá certo? De aumentar, né, os índices de aleitamento. Alavancar, isso mesmo, de alavancar os índices de aleitamento é justamente com a proteção legal da lei trabalhista. Então, essa mulher fica 4 meses de licença maternidade,
Tanto que quando a gente vai olhar a nossa média nacional é em torno dos 4 meses. Por quê? Porque essa mulher precisa voltar a trabalhar. Então, se a gente quer apoiar a amamentação exclusiva até o 6º mês, a gente tem que avançar enquanto sociedade nas políticas de proteção nesse período. O que essa mulher vai fazer? Se a gente não tem uma licença remunerada, ela tem uma sala de amamentação no trabalho, que ela consiga ordenhar o seu leite, guardar, voltar para ofertar para o seu bebê? A gente sabe que não tem, né? Ô, Fernanda, Leite. peço perdão por interferir Não, também. imagina. Assim, então, o que você falou além de tudo, tem que ter uma rede de apoio eficiente e políticas públicas. Políticas públicas, Né? exatamente. Que é fundamental. Isso aí é bom porque assim você reduz até o gasto de repente no futuro com adultos enfermos e tudo mais, né? A mãe volta a trabalhar, o que você falou, ela coloca uma criança ali na creche em tempo integral, lá tem uma geladeira para armazenamento, não é, desse leite materno? Não existe. Então assim, você pode ficar até os 4 meses, a importância até os 6, a mãe vai colocar a criança na creche porque ela tem que colocar para trabalhar e não tem ali uma infraestrutura adequada, né, para incentivar essa amamentação. Então, a gente precisa caminhar muito ainda, né, Fernanda? Muito. O incentivo até existe. O incentivo até existe, viu? Desculpa, Fernando. O incentivo existe, sabe? Agora, o porquê que não vai adiante, por que eles não levam isso a sério, é saúde, né? Evita doenças, igual você estava dizendo, né? Obesidade, diabetes. Aqui é os Estados Unidos e aqui se come muito mal, né? Então, se tem um incentivo, por que não vai adiante? Isso eu vejo tanto desde o bebê até minha filha que está indo para high school, que também tem uma péssima alimentação. Ô, Tati, mas a propaganda, ela pode ser encarada como incentivo? Sim, eu acredito que sim, a propaganda. Mas, assim, a política pública é importante. Então, para ajudar na amamentação, tem que ter licença parental remunerada. Não adianta você só colocar outdoor. Não adianta você colocar sua propaganda na televisão. É muito mais do que isso. Eu não sei se é o que a Fernanda falou, né? Se existe esse incentivo na prática mesmo, ou só no discurso. Esse é um ponto, entendeu? Meninas, vou deixar a Fernanda finalizar, porque assim... Né, Fernanda? Vou esperar a Fernanda finalizar, porque a gente já está em cima. Desculpa, gente. Beijos. Imagina. Eu só tenho a agradecer, Érica, Letícia, Tati, Ruth, que entrou e precisou sair, e todo mundo que participou aqui. Eu não vou ficar falando os nomes, senão vou esquecer aqui de alguém. Muito obrigada de coração pela oportunidade. E eu sou pidona mesmo. Então, assim, numa próxima, se quiser, pode me chamar, estou aí, estou disponível. Não, Fernanda, obrigada. Isso é oficial. Oi, Ilse, eu vou até pedir para você, ela deve ter deixado o contato aí, tá bom, minha querida? Para a gente também, né? Isso aí, e a Deolinda também, né, meninas? A Deolinda, ela queria perguntar? Também. Então vamos fechar com pergunta da Deolinda, por favor, gente? Muito obrigada. Obrigada por me escutarem. Bom, eu viajei o tempo inteiro, sou mãe de 4 filhos e tenho 2 netinhos. Então, eu viajei por esse espaço. Mas eu sou das ciências biológicas e professora aposentada e sou voluntária na Pastoral da Criança, né? E a gente faz um trabalho de incentivando a amamentação, né? A alimentação saudável também. E o que eu gostaria de saber, Fernanda, doutora Fernanda, é se existe estudo de alimentação materna para esse período dos 1000 dias, principalmente na gestação e até o 6º mês de alimentação. Já existe um estudo relacionado aí a esse período? Tem bastante estudo dentro dessa área das práticas alimentares nessa janela. Deolinda, obrigada pela pergunta e pela participação. Tem estudos que vão desde a composição da dieta materna, por exemplo, para fatores que favoreçam o desenvolvimento do bebê, como o tipo de ácido graxo, estudos com suplementação de vitamina D, suplementação de óleo de peixe, que avaliam a taxa de ganho de peso, o crescimento do bebê, que avaliam o desenvolvimento cognitivo. Hoje em dia se fala muito na nutrição da gestação sobre a importância da colina em relação ao desenvolvimento neurológico do bebê.
Então, assim, tem estudos de uma forma geral, tanto com macro e micronutrientes. Os primeiros estudos ali das práticas alimentares gestacionais, eles datam da década de 80 e eram estudos muito voltados para a deficiência de proteína, porque naquela época a gente vivia uma realidade mais da desnutrição, né, dentro do nosso panorama epidemiológico. Hoje, a gente também encontra estudos que avaliam obesidade materna e desenvolvimento do bebê. Então, tem uma gama assim, bem extensa de estudos nessa área. Na prática alimentar das crianças nos primeiros 2 anos de vida, existem os estudos que também avaliam nutrientes específicos e a introdução precoce. Eu até, se a senhora depois quiser me mandar um e-mail, eu posso compartilhar um TCC de uma aluna que a gente fez sobre, isso já tem um tempinho, foi em 2017, 18, que a gente fez sobre introdução precoce de alimentos industrializados numa unidade de saúde. E assim, esse estudo não é um estudo inovador, na verdade, eu peguei inspiração de outros, né? E o que a gente vê é que as crianças, às vezes, até são amamentadas, mas há uma introdução precoce dos alimentos industrializados nesse primeiro ano de vida, principalmente os alimentos açucarados, como achocolatado, e aí eu não vou falar a marca, mas alguns produtinhos aí infantis bem famosos, né? Então, assim, e todos esses fatores vão acabar corroborando com o aumento do índice de obesidade infantil, né? Que a gente vem visualizando de forma epidemiológica. Tem muita coisa legal para ler nessa janela, né? Dos 1000 dias. Não sei se eu respondi a senhora. Fernanda, querida, eu peço perdão para os participantes, eu gostaria de agradecer em nome do professor Elício do Centro de Pesquisa a sua participação conosco, que é sempre muito bem-vinda, né, Fernanda? Você aqui é figura cativa, você já está convidada para o ano que vem, para o outro, né, porque você é fantástica, assim, traz sempre um material de super qualidade, tem carisma, assim, parece que a gente está sentado na sala de casa batendo papo, né, Fernanda? Eu amo. Então, assim, gostaria de agradecer a sua presença, de todos os participantes. Gente, por favor, se inscrevam no nosso canal, dá o joinha, nos sigam, mandem dicas, né, de assuntos para a gente debater a primeira infância, porque assim, eu e todos nós do grupo aqui sabemos que a primeira infância é o alicerce aí que vai construir um adulto pleno e saudável e feliz, é tudo que a gente quer para os nossos filhos, para os nossos alunos, né, para as crianças da nossa família, para as pessoas que a gente atende, né, no caso do Dona Ioseli, odontopediatra. Então, assim, muito, muito, muito obrigada a todos. Olha, esse material vai ficar disponível no nosso canal, divulguem, tá? Nos ajudem aí a falar sobre a importância não só da amamentação, mas de todos os outros temas que a gente vem debatendo ao longo desses 3 anos de projeto, tá bom? Um beijo para todos vocês. Fernanda, Obrigada, super beijo, Fernanda. né, querida? Muito obrigada por Obrigada tudo, viu? Beijo, Até mais, obrigada. queridos. Tchau. Tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau.